Perfeito. Bom dia a todos, né, que irão posteriormente acompanhar. Quero dar as boas-vindas aqui ao Evandro César, ao André Nunes, meus companheiros na graduação, né, de filosofia. O intuito dessa conversa nossa hoje aqui é a partir do projeto interdisciplinar que está na nossa grade curricular do curso do Bacharelado em Filosofia, onde nos foi pedido conversar um pouco sobre a verticalização da cidade de São Paulo, dando um enfoque mais, como eu posso dizer, dando esse enfoque ali no bairro Vila Mariana, onde se encontra, né, a Faculdade Paulos de Comunicação e onde nós estudamos. Então, nós vamos aqui conversar um pouco, não é uma palestra ou uma exposição, mas sim uma conversa, mas não tão informal assim, né, trazendo alguns elementos que vão ali conversar dentro da interdisciplinaridade desse tema, porque esse projeto de extensão ele é voltado também para a interdisciplinaridade dos assuntos que possam envolver a filosofia e outras áreas do conhecimento como geral, né? Eu me chamo Lucas, né? Sou licenciado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e moro atualmente em São Paulo, né? Já tem 2 anos que moro em São Paulo, onde estou fazendo bacharelado em Filosofia na FAPCOM e também sou seminarista da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos, né? Que é uma das mantenedoras da FAPCOM. Fiquem à vontade aí os outros 2 colegas também para se apresentarem um pouco, dizer quem são, de onde vêm, o que fazem, onde habitam. Não precisam brigar pela fala, um de cada vez. Sim. Meu nome é André, como o Lucas já falou. Sou seminarista também, mas de uma comunidade de vida, comunidade eucarística, adoração e missão. E todo esse trabalho de extensão, a gente vem discutindo, eu, o Lucas, o Evandro aí. Eu acredito que vai ser uma boa conversa, uma boa discussão sobre esse tema de verticalização da cidade. E é isso, gente. Valeu, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela participação, Lucas. Me chamo Evandro César. Estou cursando bacharelando em Filosofia na Faculdade Paulos de Comunicação. E vamos iniciar os trabalhos e vamos ter esse debate bem agradável, uma roda de amigos, uma conversa breve, bem tranquila. E é isso. Vamos seguir. Muito bem, muito bem. Como eu falei, vou salientar aqui mais uma vez, né? Não será uma exposição propriamente dita, mas como fosse um podcast científico, né? Nós vamos conversando aqui ao longo do tempo sobre esses processos de verticalização. Né? Foi incumbido a mim, né, por ser formado em geografia, trazer um pouco desses conceitos teóricos de como a geografia vê essa modificação do espaço. E dois dos temas que nós pretendemos abordar aqui, ou até mais um que eu me propus a falar foi sobre a gentrificação, né, do bairro da Vila Mariana e também de São Paulo como um todo, né, porque não podemos falar de verticalização das cidades, ou no caso trazendo a verticalização do bairro Vila Mariana, se não trazermos esses processos de gentrificação, porque são esses processos de gentrificação que estão associados diretamente à verticalização das cidades, né? Esses processos. Então, não tem como falar de verticalização se você não fala de gentrificação e você não consegue falar de gentrificação se você não fala de verticalização. E um dos conceitos desses bairros em São Paulo era se chamar vila, né? Existe a Vila Sônia, Vila Madalena, Vila Mariana, que se concentram aqui mais nessa região sul, da zona sul de São Paulo.
e levavam esses nomes justamente por serem ali aglomerados de casas que eram horizontais. Você não tinha esse processo de construção de prédios exacerbados como existem hoje, né? Principalmente na cidade de São Paulo. Então, levavam esses nomes justamente por isso, porque eram vilas, eram casas, comunidades de casas, que davam ali aquele bairro todo. Porque a Vila Mariana, existe a grande Vila Mariana, mas dentro da Vila Mariana existem como subbairros, como, por exemplo, o bairro Clementino, aqui na Vila Mariana, que fica bem próximo aqui onde eu moro, mas é Vila Mariana, mas também é conhecido como bairro Clementino, que também passa por esses processos. E também, ao longo do tempo, né, vamos aqui passando algumas imagens para se entender, né, esse processo de verticalização da cidade. Todas essas fotos que estão passando aqui, ou que passarão na tela, são todos fotos do bairro Vila Mariana. Essa aqui, em exemplo, é aqui próximo onde eu moro, né? Essa avenida aqui próxima ao lado desses prédios que estão em construção é a Avenida 23 de Maio, ou como é conhecida em São Paulo, Corredor Norte-Sul. É um grande corredor que liga o extremo da Zona Sul em São Paulo ao extremo da Zona Norte em São Paulo. Né, que foi um dos primeiros bairros aí sendo construídos em São Paulo, dessas aglomerações. Mas o que é propriamente dito esse processo de verticalização? Nossos amigos aí, André, César, querem falar um pouco do que é esse processo, como se dá esse processo, e também tragam exemplos, por exemplo, o César, ele não mora na Vila Mariana, nem o André já mora na Zona Norte de São Paulo, então, e recentemente eu estive visitando o André, e lá também, né, se observa esse processo da verticalização da cidade. Não Pode precisam iniciar, brigar, André, viu? por favor. Não, André, inicie e eu venho em seguida, por Ok. favor. Estou só organizando a página aqui porque ela sumiu a página aqui para mim. Só um minuto. Então, eu acho que o César pode começar, e é o tempo que o André aí Certo. vai se organizando. Então, Lucas, assim, moro aqui na Zona Sul praticamente minha vida inteira, 32 anos, né? E eu posso acompanhar esse processo de verticalização de uma maneira um pouco desordenada. Por quê? Nós temos pequenos espaços, né, que estão sendo tomados, posso dizer assim, por muitos prédios. E o que acontece? Antes, né, eu conseguia fazer um trajeto de 10 a 15 minutos, entendeu? Hoje não consigo mais, né? Porque devido a essa demanda, essa verticalização, nós estamos tendo problemas no tráfego, entendeu? E isso interfere muito na qualidade de vida, um pouco, querendo ou não, o tempo que a gente perde, né? Então, assim, o meu bairro, vou ser muito sucinto nessa parte, ele é bem, assim, ele não é totalmente projetado, né? Então são vias pequenas, estreitas, praticamente quase mão única, que estão virando praticamente avenidas, né? E esse crescimento dessa verticalização de uma maneira talvez não tão ordenada ou tão planejada quanto eu espero que, né, que fosse, que seja, ela atrapalha muito a nossa qualidade de vida. E é lógico, né? Tem a questão do transporte, ainda assim temos uma questão de poluição, porque, querendo ou não, há um aumento na poluição atmosférica e principalmente sonora, entendeu? E é aquilo, a maior concentração de pessoas e veículos, então tudo isso interfere um pouco, é lógico. É um ponto positivo? É, concordo, mas não há um planejamento, entende? Então, assim, vai empurrando, né? Vou usar esse termo, vai empurrando as casas mais ainda para a zona rural, entende? E percebi, pelo menos este ano de 2025,
um aumento de mais ou menos quase uma média, eu vou colocar assim, 14% em relação a prédios. Lugares que não tinham, hoje tem prédio. São lugares, às vezes, assim, minúsculos, pequenos. E eles estão fazendo, né? Prédios muito altos. Num bairro que praticamente você via aquele descampado, você via as casas, entendeu? E hoje você vê, literalmente, prédios muito altos, acima de 14, 15 andares. Então, assim, para mim, aqui na minha zona sul, onde eu moro, é um pouco complexo isso, né? Porque, querendo ou não, é, requer um planejamento na qual a gente tenta se alinhar, né? Hoje, por exemplo, eu saí da minha casa às 5 horas da manhã, sendo que eu poderia sair por volta de 6h15, porque se a gente sai um pouquinho antes, quer dizer, um pouquinho depois, a gente perde muito tempo. Às vezes precisa dar um contorno pelo bairro para poder entrar, entendeu? Então, assim, tudo que não tem um planejamento correto acaba sendo um desagrado, pode-se dizer assim. Mas eu particularmente, eu vejo com bons olhos a verticalização, porque assim, tem lugares que posso dizer que há uma melhora, uma qualidade na via, entendeu? Há uma disponibilidade maior de comércio, que também é muito positivo, né? Mas tudo uma questão de planejamento, né? E assim, nós, pelo menos nós, né? Mas o pessoal que mora aqui no meu bairro se preocupa um pouco com a verticalização também, porque é isso que eu tô falando. Os prédios vão chegando e a gente, né? Nós vamos sendo empurrados, né? Vamos sendo empurrados e é aquilo. A gente tem que se planejar, a gente tem que aceitar, é o processo, é o progresso, entendeu? Só que é essa preocupação em relação ao poder público que não tem um respaldo decente, né? Mas assim, estou analisando isso com muita cautela, com rigorosidade, mas há um aumento, sim, significativo, sim, nas regiões urbanas em relação à verticalização. E isso está chegando em qualquer lugar, não é só na Vila Mariana, mas aonde eu trabalhei anteriormente, no Itaim Bibi, muitos prédios, estão se levantando muitos prédios. Por exemplo, a derrubada de praticamente quarteirões inteiros, estão levantando prédios, entendeu? Então, assim, é um progresso. A gente tem que aceitar, a gente tem que entender, mas precisa também de um planejamento, porque, querendo ou não, a gente tem que se preocupar com o maior consumo de energia, né? Aumentos de níveis de poluição, que também isso é fundamental, né? E, querendo ou não, às vezes, né, a gente olha, sim, a poluição estética, né, congestionamentos do sistema viário, que também é muito importante, né? E também tem aquilo, saturação no sistema de abastecimento de água tratada. Então, são vias que a gente precisa analisar com calma, ter todo o cuidado, porque às vezes não vou dizer essa palavra, mas às vezes precisamos ter o devido cuidado com o local, porque não comporta, não é o suficiente, entende? Hoje eu passo por isso, hoje eu posso dizer que eu passo por isso, onde eu preciso dar um retorno, um contorno gigantesco para poder adentrar o meu bairro, porque em alguns horários, não precisa ser nem horários de pico, mas alguns horários, assim, às vezes 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, totalmente a via, totalmente congestionada, parada, entendeu? Então, assim, temos que se adequar ao novo, né? Isso é um fato. É interessante esse aspecto que você traz, principalmente da distribuição, por exemplo, de água potável, da água tratada, né? A empreiteira vai ali, compra 4 casas daquela, ali moravam 4 famílias, de no máximo 5 pessoas. Aí ali, no lugar de se morar mais essas 5 famílias, digamos que tem 5 famílias,
com 5 pessoas. Então são 25 pessoas que estarão usando água. Agora não. Aquele prédio vai morar o quê? 100 pessoas. No melhor exemplo, então, acaba impactando, está diretamente nessa divisão desses recursos hídricos. Um maior consumo, por exemplo, de energia. Uma casa consome pouca. Um prédio são várias famílias. Né? Então, não podemos dizer que é um impacto ambiental assim forte, mas que soma-se a esses impactos, né, ambientais. Esse maior consumo na frente vai gerar maior consumo de água, maior consumo de energia. As hidrelétricas vão ter que gastar mais para produzir mais energia. A construção desses prédios também leva uma demanda de água, por exemplo, muito grande. Você não vai construir um prédio só com cimento e areia. Precisa de água, precisa de concreto. As pessoas que trabalham têm que lavar a calçada. Então, eu sempre vejo aqui na Vila Mariana, por exemplo, quando estou no caminho da casa para o apostolado ou para a faculdade, eu passo por inúmeras construções. Só da minha casa até a Fapcom, eu passo por 3 construções. E pasmem, na mesma rua. Literalmente na mesma rua, uma na esquina e 2, uma do lado da outra. O que diferencia um prédio do outro é um prédio que já está construído no meio, na direita um, na esquerda outro. Então, construindo esses 2 prédios. Então, esses impactos geram, né, ali um consumo de água e de energia bem exorbitantes. E também levando em consideração a espacialidade do espaço. Né? Não deixamos que entender que esses espaços, ou quando eles foram projetados, eles não foram projetados para comportar tamanha gente ou tamanho volume de tráfego, por exemplo, como você mesmo diz, algumas ruas são pequenas para um tráfego maior que vai chegar depois. Porque enquanto o prédio está sendo construído, beleza, ninguém mora lá ainda. Mas quando começar a se mudarem as pessoas, cada família hoje em São Paulo tem no mínimo 2 carros, por conta do rodízio dos carros. Então tem no mínimo 2 carros. Quando um está de rodízio, eu saio no outro. Então, isso vai se gerando esses impactos. Daí a verticalização da cidade, como podemos ver aqui nessa foto, você ainda vê muitas casas nessa região aqui. Você ainda se vê muita casa e muito verde, mas aqui ó, você já começa a observar poucas casas. E daqui a alguns anos, essas casas, ou esses pequenos prédios aqui, serão grandes prédios, como por exemplo, aqui você está vendo aqui nessa foto, sendo construído um prédio do lado do outro. Aqui outra construção e aqui outra construção. E os impactos dessa construção? Poeira, por exemplo. Uma coisa que eu observei aqui, principalmente próxima aqui de casa, é muita poeira, muita poeira, oriunda dessas construções. Exatamente. Claro, não podemos dizer que esses processos são ruins para a cidade, são benéficos. A cidade precisa se expandir, mas é uma expansão ordenada. Né? O que podemos observar, o que a geografia vai se preocupar, o que o próprio Milton Santos se preocupava quando ele ia falar da questão, que tem um livro dele de 1977, que ele se chama Metamorfose do Espaço Habitado. Eu vou tomar aqui um pouco do tempo e vou abrir aspas para uma citação do que ele fala sobre a paisagem. Uma paisagem é escrita sobre a outra, em um conjunto de objetos que têm idades diferentes e uma herança de muitos diferentes momentos. Se juntos se mantêm elementos de identidades diferentes, eles vão responder diretamente às demandas sociais. A cidade é essa heterogeneidade de formas, mas subordinadas a um movimento global. O que se chama desordem é apenas a ordem do possível, já que nada é desordenado. Somente uma parte dos objetos geográficos não mais atendem aos fins quando foram construídos, sendo a paisagem uma herança de muitos momentos já passados, o que levou Lenin a dizer que a grande cidade é uma herança do capitalismo e veio para ficar, devendo os planejadores do futuro levar em conta essa realidade. Santos, 1997, acho que eu falei 77, perdão, é 1997, página 66.
Eu não sou muito bom com datas, às vezes eu troco as datas, mas enfim, acontece erros de história, mas enfim. Por exemplo, a cidade de São Paulo, quando ela foi projetada, o sentido social da cidade, ela tem que ganhar forma. E é isso que conta quando os gestores vão fazer o planejamento anual da cidade. É entender a razão social da cidade. A cidade ela não é posta por ser posta. São Paulo não foi construída por ser só construída. Nenhuma cidade foi construída só por ser construída, não. A cidade ela tem que ter uma razão social. Os elementos que garantem a dignidade social dos seres que habitam nela. E a cidade, ela é uma verdadeira metamorfose do espaço habitado. Mas eu não vou dizer só do espaço, mas da paisagem, porque a configuração da paisagem ela é ligada à configuração do espaço. Se eu modifico a paisagem, eu modifico o espaço. Isso também é uma corrente muito antiga da geografia, onde ele vai dar, por exemplo, a antropogeografia, ela trabalha muito essa questão que o homem ele é um elemento modificador do espaço. Até um pouco tempo atrás não tinha esse entendimento do homem modificador do espaço, né? O espaço só era modificado pelas suas próprias forças naturais. Por exemplo, um vulcão ele modifica o espaço. Se tivéssemos um vulcão no meio da cidade de São Paulo e ele entrasse em erupção, ele faria uma destruição em um raio de quilômetros e todo aquele espaço que tinha casa verdes e mais verdes viraria um mar de cinzas e o espaço seria totalmente modificado. Porque nós temos essas modificações endógenas e exógenas, né, de dentro e fora. Mas aí o homem ele entra nessa corrente possibilista de modificação do espaço. O espaço, o homem hoje modifica o espaço a ele bem querer. Hoje nós temos esse prédio construído aqui, mas amanhã eu posso demolir esse prédio e construir uma praça, demolir um quarteirão, plantar árvores e fazer uma área de preservação ambiental no meio da cidade. Então essas áreas, elas estão ligadas ao espaço, mas num conceito mais amplo. Não podemos olhar só por olhar o espaço, ai que espaço lindo, ai que paisagem linda, mas entender as dinâmicas espaciais e de como as cidades elas estão imbuídas nessa dinâmica espacial e dar dignidade, porque a cidade, como eu digo, e como o próprio Santos traz, parafraseando Lênin, o pensamento de Lênin, a cidade, posta como ela é hoje, ela é uma herança do capitalismo e não podemos fugir, né? O capitalismo ele veio para ficar, mas entender e caminhar junto com essa visão capitalista de não um capitalismo exacerbado que vai ali visar somente o lucro, porque um apartamento desse você não compra por menos de R$ 1 milhão aqui na Vila Mariana. E as pessoas vão viver como? Você não basta ir longe, aqui na Vila Mariana. Quantas e quantas pessoas eu vejo morando em situação de rua? E a cidade? E a razão social dessa cidade? A razão social fica onde? Onde é que ela habita? Não habita, não existe. Então esse capitalismo famigerado, ele tem que caminhar junto e não cabe somente a nós, mas também aos gestores públicos, ao poder público, porque existe o estatuto da cidade e ele deve ser seguido. E muitas vezes essas empreendedoras elas não estão nem aí para o estatuto da cidade. Simplesmente Exatamente. constrói. Exatamente. E ainda há de se ponderar que é uma segregação social, né? A gente não observa. Ela precisa de uma análise mais crítica, mais racional, porque há uma segregação social nisso, né? Porque realmente, Lucas, há apartamentos que, nossa, a construtora vai, derruba 3, 4 casas, vamos colocar um valor mínimo, assim, simbólico, para a gente ter uma noção, cada casa 50 mil, ela vai, derruba um terreno ali que custa 150 mil, levanta um prédio, pronto, coloca um valor prefixado, acabou. Então, também há essa segregação social nessa questão também. Isso é um fator também muito importante a ser analisado.
Sim, por exemplo, pessoas que moram na Vila Mariana, na época que tem essa casa, há 40, 50 anos atrás, o valor de mercado daquele espaço era um. A mais-valia fez que esse valor fosse outro. Hoje em dia, por exemplo, essas construtoras, eles chegam, a casa, por exemplo, vamos avaliar, a casa foi avaliada em R$ 200 mil. A construtora vai chegar, oferece o dobro do valor que a casa vale, para convencer a pessoa e meio forçá-la a vender aquela casa, e a pessoa ainda ganha um apartamento no prédio. Sendo que aquela pessoa que vender aquela casa possa ser que nem tenha a possibilidade de comprar um apartamento ali se porventura não ganhasse. E Exatamente. ela teria que ou ir para uma área mais pobre, ou alugar um apartamento, ou viver da forma que ela já vive. Não estamos aqui entrando nesse mérito da questão. Sim, Mas é essa segregação, né, socioespacial que se acontece com o processo de verticalização e da gentrificação. Para ficar claro o que é o processo de gentrificação, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui uma comunidade, né, de pessoas de classe um pouco mais baixa, com poder aquisitivo um pouco baixo, e eu vou construir um shopping, por exemplo, do lado dessa comunidade. Eu comprei um terreno aqui, um valor inferior ao valor que ele deveria valer, e eu construo um prédio ou construo um shopping, por exemplo, vou dar um exemplo de um shopping que fica melhor de se entender. E esse shopping vai atrair gente rica, porque vai ter lojas como do Calvin Klein, Dolce Gabbana, Gucci, Zara, e entre outras lojas aí, Nike. E aí, essas pessoas que vivem do lado, elas começam a ser expulsas por esse processo, porque tudo começa a ficar caro naquele espaço. Então, a água que você comprava 5, agora você vai comprar 15. O feijão que você comprava 12, você vai comprar 50. Um aluguel que você pagava 200, agora ele é R$ 500. Por quê? Porque o shopping ele valorizou aquele espaço onde não tinha nada. Um simples shopping consegue valorizar um espaço de forma exorbitante. Então, aquelas pessoas começam a ser empurradas para a margem, porque aquele shopping vai atrair um condomínio, que vai atrair outro, que vai atrair uma empresa, e aquele espaço que não valia nada começa a valer muito. Então, esse processo de gentrificação, ele é muito associado e ele é muito visto nas grandes capitais. São Paulo não passa por isso. São Paulo existe nesse processo de verticalização também esse processo de gentrificação, que é essa segregação socioeconômica do espaço. Mas nosso amigo André está tão calado, ele deve agora falar um verdadeiro tratado para nós, né, André? Sobre esses Ah, processos. sim, com certeza. Gostaria de retomar esse processo que a Vila Mariana passou, né, esse processo de verticalização. E o Evandro citou muito bem e falou muito bem sobre esse processo, essa organização da cidade, né? Dando o meu exemplo, né? Quando eu vou até a faculdade, eu gasto 1 hora para chegar até a faculdade, né? Só que, assim, no meu bairro aqui onde eu estou, para mim ir até o metrô, a pé eu gastaria 20 minutos. Mas se eu fosse tomar um ônibus, eu teria que ir lá para a Estação Santana. Então, assim, para mim não tem um ônibus que vai direto, eu vou deixar ele ali no Tucuruvi. Então, essa questão dessa organização ela é muito precisa, né, nesse processo. Então, eu gostei bastante como o Evandro explicou, né. Isso, querendo ou não, 1 hora é bastante tempo para nós, acaba tornando a vida corrida e cansativa. Essa organização da cidade, né, ela precisa acontecer, né, muito, muito importante, né. Cada melhoria, por pequena que seja, é importante para o cidadão. O Lucas falando entrando no conceito de espacialidade, de gentrificação, eu gostei bastante da explicação dele. Eu vou
só fazer só tomar uma parte uma citação de Newton Santos, é a espacialidade e o homem. Pois o resultado de suas ações sobre o espaço. E estas decorrem, por sua vez, de uma inserção nas estruturas sociais. Então, essa citação está no livro dele de 2008, na página 47. A organização e a significação pelas reações sociais, cultura, política e os resultados econômicos. Isso é uma transformação que acontece nessa espacialização e que todo esse processo, toda vez que se mexe no cenário, na cidade, isso afeta positivamente ou negativamente as pessoas. Então, esse processo que a gente está discutindo parece simples, mas isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, no cotidiano. E como ele falou sobre o conceito de gentrificação, é justamente isso, quando você constrói prédios e prédios e prédios nessa verticalização da cidade, você acaba, de uma certa forma, excluindo certas pessoas, porque nem todo mundo tem a condição de continuar ali, porque daí, nesse processo, acrescenta-se mercados, você vai depender já de transportes, e isso agrega na vida da pessoa de uma forma financeiramente assim, como eu posso dizer, de uma forma assim, bem direta. Toda vez que você vai construir o prédio, você está tirando dali aquele morador que estava ali, muitas vezes há anos, há 40, 50, 60 anos, aquela pessoa estava ali, ou ela se encaixa dentro do ritmo, né, da construção da cidade, ou ela vai ter que se retirar dali. Só que nesse processo é o que acontece, né? Ela estava ali do lado, tinha sua mercearia, tinha sua vida, seu cotidiano, só que isso vai agregar na vida dela, às vezes é 2 horas e meia para ela chegar novamente naquele lugar que ela está, porque ela vai ter que ir para uma área mais pobre, um lugar mais afastado do que ela já estava acostumado ali no cotidiano. Nesse sentido, a gente entende que não vem só o prédio, né? Não vem só a construção, vem todo um mercado. E junto desse mercado tem que ter também essa questão da mobilidade urbana, né? Não adianta eu construir um condomínio aqui e não ter, por exemplo, como acessar uma avenida próxima, um mercado próximo, um shopping próximo. Então, junto com esses empreendimentos, que quero deixar claro, não estamos demonizando esses empreendimentos, mas sim observando os dois lados que eles trazem. Não é só simplesmente o prédio, ele faz parte da realidade social que vivemos e não podemos fugir dele. E não iremos fugir. Esse processo ele veio para ficar e ele vai ficar. Não podemos voltar ou regredir a querer só morar em casas ou coisas do tipo. Pelo visto, o André estava no seu verdadeiro sono. Acordou, André, querido? Muito bem. Você estava sonhando com a gentrificação. Isso mesmo. Nesse sentido, nós temos toda essa dinâmica, né, que vem junto. E eu quero também abrir aspas aqui também para esse livro, que para mim um dos livros que mais compreendem esses aspectos é A Metamorfose do Espaço Habitado. E na página 78, Santos vai dizer: o espaço é a totalidade verdadeira, porque dinâmica, resultado da geografização da sociedade sobre a configuração territorial, podem as formas durante muito tempo permanecer as mesmas, mas como a sociedade está sempre em movimento, a mesma paisagem, a mesma configuração territorial nos oferecem no transcurso histórico espaços diferentes. São Paulo de 50 anos atrás não é a mesma São Paulo de hoje. Vemos espaço o mesmo. São Paulo, enquanto espaço territorial, é o mesmo.
A Vila Mariana, enquanto espaço demarcado territorialmente, é o mesmo. O que vai influenciar é a dinâmica que esse espaço vai sofrendo ao decorrer do tempo, porque o espaço por si só ele não se modifica, mas o conjunto socioespacial, sim. Uma casa já modifica. Por exemplo, se eu tenho uma fazenda descampada, eu construo uma casa, eu já modifiquei o espaço. O espaço antes era um descampado, agora tem uma casa no meio. Se eu construo uma vila, o espaço muda. Antes era uma fazenda com uma casa no meio. Agora é uma fazenda com casas ao lado. E se eu arrendar os espaços da minha fazenda, eu estarei modificando o espaço, mas o espaço ainda é o mesmo. Enquanto dinâmica histórico-geográfica é o mesmo. Mas a história vai mostrando essas modificações, porque o homem ele vai se modificando. Por que ele vai se modificando? Por conta da evolução social. Não podemos comparar um cidadão hoje, um jovem de 25 anos, com um homem de 85, por exemplo, que vai ter uma visão socioespacial diferente da dele. Ele a vida toda morou numa casa. Esse jovem de 25 anos provavelmente morou numa casa, mas por questões de mobilidade e por questões sociais e até mesmo da própria dinâmica, ele vai precisar morar num apartamento. Por exemplo, esses estúdios eu não conhecia, né? Eu vim conhecer quando eu vim morar em São Paulo, que são casas, apartamentos, quer dizer, desculpa, em que existe um quarto, um banheiro, uma cozinha acoplada ali já dentro do quarto, e a pessoa vive em 50 metros quadrados. Eu acho que 50 metros quadrados não dá nem o quarto onde eu moro, nesse Lucas, sentido. Pode falar. até menos, porque eu já cheguei a ver, fala até loft com 25 metros quadrados, entendeu? Então, assim, para você ver a dimensão da coisa, como que pode, né? Como que realmente consegue implementar tudo em um pequeno espaço, um cubículo de 25 metros. Eu acho que foi o menor que eu já vi, mas me parece que ainda tem até de 18. Sim. Interessante isso aí. Essa questão que você tocou aí, Evandro. Como é que fala assim? É uma questão assim, essa diminuição assim brusca no espaço, essa organização quanto ao espaço, assim, mas essa pessoa que vive nesse espaço assim seria mais uma questão assim de sobrevivência, porque não tem um lazer ali, não tem um espaço que ela possa ali viver ali tranquilamente, igual se ela estivesse numa casa, um espaço bem maior. Isso é uma diminuição muito grande. Ela não vai poder ali, eu vou lá na sala, eu vou assistir um filme, vou convidar uma galera para vir aqui, entendeu? Ela tá comprimida ali. Para ela ter essa oportunidade, ela vai ter que se retirar, se locomover, andar na cidade, pegar um carro, um Uber, para ter isso aí. Mesmo assim, ela não vai estar dentro da casa dela. Isso aí é uma implicação em relação à vida, à modificação do ser humano. Mas o Lucas falou também sobre essa questão. Não é bem uma crítica. É a forma como o espaço está sendo organizado. Mas de uma forma assim, ele acaba modificando as pessoas que estão ali ao seu redor, mas em outra questão é que a pessoa também está se evoluindo, o ser humano tá indo em busca de algo a mais, tá? É um processo positivo e negativo às vezes. E nós temos que entender as questões, essas questões a partir de escalas, né? Entender que uma escala micro vai impactar numa escala macro, que vai impactar numa escala global. Com uma escala global vai impactar numa escala macro, que vai impactar na micro. Por exemplo, uma modificação de um bairro, vou nem longe, uma modificação de um quarteirão de um bairro, ele afeta todo um bairro e afeta toda uma cidade. A depender da situação, afeta até toda a cidade. Então, entender essas dinâmicas
a partir de suas escalas. Escalas aqui, eu não estou usando um termo geográfico de escala de medir, né, como a escala do mapa, que a cada 5 centímetros do mapa nós vamos ter 12 quilômetros na vida real. Mas as escalas políticas, econômicas e sociais são escalas que não são de mapas, mas que interferem na vida do ser humano e no seu cotidiano como um todo. Então, por exemplo, a construção de um bairro, a construção de uma escola, a construção de um prédio, ela impacta significativamente. Por exemplo, o prédio está sendo demolido. Poeira que vai gerar. O trânsito que vai gerar. Pessoas vão ter que dar uma volta porque não vão querer passar por ali. Então, aquela rua que não era afogada em trânsito se afoga no trânsito, porque as pessoas vão evitar acessar aquela rua por conta do que hoje em dia os aplicativos de mobilidade já avisam. E isso em tempo real. Você passou ali, teve uma batida, você já sinaliza, por exemplo, no Waze, você sinaliza e o Waze já vai avisar a todos os usuários que estão usando o Waze que aquela rota ali está, por exemplo, com obras na pista, um acidente, um buraco, polícia, ambulância, bombeiros ou qualquer coisa. Então, são essas coisas que impactam essas questões. E no livro do Milton Santos, porque eu já li esse livro, então separei ali algumas palavras que eu queria trabalhar. Nessa questão de escala, o Milton Santos vai dizer, na página 32, a noção de escala é tão essencial para compreender a diversidade e o choque entre intencionalidades em diversos níveis, as quais se revelam através de decisões e têm repercussões na ordem econômica, cultural, política e moral, assim como na ordem territorial. Então, o território, ele não é imbuído só pelo território. Ele tem que levar em considerações N fatores que estão inseridos dentro do território. Porque o território por si só, ele não fala nada. O espaço por si só, ele não fala nada. Por exemplo, uma planta dessa não fala nada, como aparece na foto. Mas se eu arranco ela, aí sim, vai gerar um impacto cultural. Porque, por exemplo, vamos dar exemplo que um grupo sempre se reunia debaixo daquela árvore. E eu vou lá e corto ela, da noite para o dia, eu estou gerando um impacto cultural naquele espaço. Então, qualquer decisão de se modificar aquele espaço, ele vai entrar em várias escalas e que deve se entender essas questões. Muito bem colocado. Muito bem colocado toda essa questão da modificação. Quando eu mudo, né, quando eu coloco um prédio e tudo, você apontou uma questão assim importante sobre a questão do trânsito, né? Aqui em São Paulo isso é um tema forte, né? Então, toda essa questão de trânsito. Tava me recordando, há uns dias atrás aqui, a rua da minha casa, elas são 3 mãos únicas, né? Então, e logo à frente elas se tornam 2, então, assim, uma dessas mãos, há uns dias atrás, ela sofreu um acidente ali e um carro ali ficou parado ali. Mas esse carro, só dele estar parado ali, ele provocou mais de 1 hora de engarrafamento, só porque o carro tinha que passar de uma faixa para outra. Então, assim, é muito movimento o tempo todo. E construir cortar uma árvore, impactar na cultura das pessoas, construir um prédio, sim, isso vai significar e vai impactar, sim, a vida das pessoas. Você construir aquele espaço, construir uma casa ali, já vai modificar, já vai... parece algo, assim, bem banal, mas, assim, modifica, sim, toda essa questão. Muito bem falado por o Lucas. Mas, assim, esse pensar, não pensar num espaço, em construir um prédio, mas pensar da maneira que isso vai impactar a vida das pessoas. Ali tem a estrutura para elas, tem supermercados, tem como essas pessoas transitar para lá e para cá. Então, assim, construir um prédio não é só construir um prédio, é pensar em como vai se dar a vida, o cotidiano dessas pessoas ali. Mas pode falar, Evandro.
Então, aí, Lucas, como você é geógrafo, você poderia até instruir a gente numa coisa que eu achei interessante, a diferença dessas duas fotos. Como vocês podem observar, essa primeira foto a gente ainda vê uma vegetação, né? Mesmo que seja mínima, a gente consegue ver. Você pode passar a segunda, por favor, só para a gente dar uma analisada? Que é esta aqui. É essa, e tem essa, né? A outra, que eu acho que é Essa parece aqui? uma isso, ó que interessante. Essa a gente ainda consegue ver lá no fundo um pouquinho de vegetação, mas aqui à frente a gente já não vê. Então, uma coisa que eu observei bem também, e que eu acho bem interessante, é esse fenômeno climático, né? Que talvez possa ser chamado como, se eu não estou enganado, ilha de calor. Né, o que seria essa ilha de calor? É uma região urbana, né, com temperaturas mais altas do que a própria região rural que está ao seu entorno. Então, assim, uma coisa que, né, a verticalização também implica é justamente nesses impactos, que a gente tem que ter esse respaldo, essa análise, porque isso é fundamental, entendeu? Às vezes, eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem sensível termicamente. Eu estou num lugar bem arborizado, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, e quando eu saio, vou pegar a condução, vou pegar o ônibus ali na Avenida Pedro Álvares Cabral, eu sinto essa mudança climática instantaneamente, entendeu? É lógico, sempre vai sentir um lugar arborizado, é sempre mais frio, a sombra é mais fresca, e a verticalização, ela também implica diretamente nesse fenômeno. Sim, sim. E dentro dessa perspectiva, as ilhas de calor, o que é que acontece? O clima da cidade está 30 graus, por exemplo. Mas aí, o clima lá é mais quente naquela determinada da região ou não. Vai depender do que? Por exemplo, um espaço muito arborizado vai estar 25 ali e num lugar não arborizado, cheio de prédio, árvore e concreto, só um instante, por licença. Desculpa, é uma tossezinha. O tempo hoje está um pouquinho seco aqui. E aí em São Paulo, aí tá dando uma tossezinha chata. Mas voltando, esse processo das ilhas de calores está interligado a essas questões ambientais, né? Desses impactos ambientais dessas construções. Por exemplo, o asfalto. O asfalto ele retém calor. Então, já está vindo o sol. E o asfalto retém aquele calor e aí aumenta a temperatura daquele espaço, porque aquele espaço nem vento vai correr. Porque o vento, quando ele vem de uma forma verticalizado, assim, e os prédios fazem que o vento não desça, que ele suba, porque vai bater no prédio e vai subir. Então, quem está embaixo vai sentir um calor extremo, mas bastou andar 3 ruas para depois, uma área arborizada, você já sente a mudança de clima, porque vai estar mais ameno, vai ter sombra. Então, essas ilhas de calor, esse processo de ilha de calor, é um mal das grandes cidades, né? Não é um mal de São Paulo, Sim. mas é um mal das grandes cidades, né? Comparados a outros lugares, as grandes cidades. O mal das grandes cidades, um deles é a ilha de calor, poluição, tanto sonora como ambiental, e entre outras aí que podemos ir intercalando, que não estão necessariamente ligados ao processo de verticalização das cidades. Eu digo cidades, mas o nosso enfoque é a Vila Mariana e foi um tempo da nossa conversa, mas não podemos falar da verticalização só da Vila Mariana, porque não é um processo isolado. É um processo que as grandes cidades estão sofrendo. São Paulo foi uma das pioneiras, se assim podemos dizer, no Brasil, desse processo de verticalização das cidades, né? E a Vila Mariana é um exemplo disto. Então, eu acredito que a gente já pode ir se encaminhando, né, para o final. Já falamos literalmente 50 minutos. Eu Já, acredito nem que a gente parece. já nem parece, né? Interessante, a gente vai conversando. E ainda tem tanto tempo para a gente conversar, tanto temas. Mas como é um projeto assim de mais uma conversa, eu acho, se quisermos continuar conversando, para mim tudo bem, mas
eu acredito que a gente já conseguiu explorar bem a situação do tema. Ah, Então, sim, se a senão gente a gente já ficaremos puder, aqui o dia inteiro. mas acredito que a gente já pode ir se encaminhando, né, para as nossas falas finais, e eu começo essa última rodada dizendo, mais uma vez, que não demonizamos esses processos, eles fazem parte da dinâmica socioespacial da cidade, mas a cidade deve ter, de forma clara, a sua razão social. A cidade, ela é uma razão social. Um ser humano viver dignamente, ele tem que ter moradia, alimentação e no que se vestir. Isso a gente não observa nas grandes cidades. É um pecado das grandes cidades, né? Não ter a dignidade humana. Um ser humano que mora num prédio de 1,5 milhão de reais e na mesma rua desse prédio, um outro ser humano vive debaixo de uma coluna desse prédio, só com um colchão e um cobertor. E São Paulo é uma cidade muito fria, né? Por estar ali próximo ao Trópico de Capricórnio, é uma cidade muito fria, a depender das estações do ano. E agora que nós estamos nessa transição do outono para o inverno, né? Então já começamos a observar uma mudança de clima, temperaturas um pouco mais amenas. E essas pessoas que não têm dinheiro para uma casa, para um apartamento desse, moram como? E a dignidade delas, onde está? Aí fica, eu deixo essa questão aí para quem for nos assistir pensar. E a dignidade, onde fica? Certo. Sobre todo esse processo, né, finalizando já esse debate aqui, então, assim, só uma reflexão é que todas essas construções, todos esses processos, elas servem a um bem comum. Todo mundo participa, todo mundo tá ali incluído nessa sociedade. Então, toda vez que eu modifico, que eu amplio, que eu crio, que eu demulo alguma coisa, isso vai servir a um bem comum, vai afetar as pessoas positivamente ou negativamente. Então, toda essa construção, ela tem que estar bem enraizada dentro de nós, que isso vai servir ao bem comum. Não sou eu o único no universo, no mundo. Certo, André. Certo, Lucas. Mais uma vez, como o Lucas disse, né, não estamos demonizando a verticalização, jamais, né? Entretanto, que também quem é que não gostaria de morar num prédio, num condomínio, por uma questão até de segurança, né? Mas, assim, temos que pensar, sim, principalmente no meio ambiente, pois ele está aí, e a gente percebe grandes fenômenos ambientais. Eu, como um bom ambientalista que sou, sempre irei defender o verde sobre qualquer hipótese, entendeu? Mas é isso, fica a nossa reflexão. Creio que é uma conversa para longos debates, mas a gente não pode se estender. Mas eu agradeço a oportunidade dos meus caros colegas e vamos para mais uma, quem sabe. Sai terminando aqui, né? A gente vai fazer a edição do nosso podcast investido, né? Se assim podemos chamar, nosso podcast investido. Eu vou tentar disponibilizar na íntegra, né, a nossa conversa. Não sei em qual plataforma eu vou disponibilizar na íntegra. Possa ser que eu disponibilize no YouTube, né, por conta das fotos que a gente usou. Se fosse só áudio, beleza, né? A gente podia disponibilizar, fazer só a captação de áudio e fazer depois a disponibilização nas plataformas de áudio. Mas eu também acho que seria interessante também colocar nas plataformas de áudio, né, essa nossa conversa. Mas Sim, a princípio eu acredito que vou subir no YouTube, mas eu vou tentar também fazer uns recortes, né, dos momentos mais, das nossas conversas mais, dos momentos melhores da nossa conversa, se assim podemos chamar, para a gente postar nas nossas redes sociais, porque a gente precisa mostrar, né, o produto dessa nossa conversa. Eu agradeço mais uma vez, né, aos meus nobres colegas, amigos, colegas não, porque não só estudamos, né, mas compartilhamos uma vida social em comum, fora dos muros da Fapcom. Então, sim. agradeço mais uma vez. Conversar com vocês é sempre uma alegria. Muito obrigado pela participação. E aqueles que vindouros ouvirão, um bom dia. Bom dia. Obrigado a todos. E estamos aí.
Agradeço mais uma oportunidade de estar com vocês. Bom dia para quem vai nos escutar. Obrigado.